Senhores, treinando de operador de caldeiras. Os senhores receberam uma síntese num diagrama que vocês podem conferir, que nós temos aí os energéticos com relação à produção de vapor. Então os senhores podem observar que nós temos as entradas que estão como uma seta apontando para o interior desse retângulo, e tem setas que estão saindo do retângulo. Então, sistematizando as entradas. Então vocês podem observar que tem a entrada que está escrito a palavra calor. Então essa entrada é o energético calor, que é produzido pela combustão da lenha. Em outros modelos de caldeira, nós temos o calor, e é necessário que se saiba de onde vem a origem desse calor. Então nós poderíamos ter também esse mesmo quadro com o calor vindo da combustão do gás natural. Poderia esse calor ter vindo da combustão do carvão mineral. Poderia esse calor ter vindo da combustão de casca de castanha. Então, senhores, a origem desse calor pode vir da queima de fósseis, como carvão mineral, óleo, gás, que são, entre outros, que são os mais poluentes. Menos poluentes, nós temos o gás natural, os combustíveis alternativos, e fato é que esse energético que produz o calor está na combustão do combustível. E esse combustível ele pode variar, dependendo do projeto da caldeira. A outra entrada que vocês podem ver é a água. Então, a água, nós vamos ter uma exposição mais detalhada, porque não é qualquer água que se coloque na caldeira que vai dar certo, porque nós temos que evitar o problema de incrustação, o problema de corrosão interna no interior da caldeira. A incrustação é grave, porque a parte dos tubos convectivos da caldeira cria uma capa externa e produz, podemos dizer assim, uma redução de troca de calor entre os gases quentes que estão circulando por dentro dele, no caso de uma caldeira flamo tubular. E essa incrustação, ela vai propiciar dois problemas. Primeiro, porque essa incrustação vai oferecer uma resistência da passagem do calor para fazer a ebulição da água. O outro problema é que nós sabemos que a incrustação sobre a parede externa do tubo produz o que nós chamamos uma corrosão diferencial, aonde esse tubo, naquela parte da incrustação, pode produzir ali naquele local uma corrosão. Então, senhores, a água tem um padrão, né, que nós se preocupamos, que será motivo de orientação, problema de dureza da água, turbidez, pH, presença de
cloretos e uma série de parâmetros que devem ser observados para se utilizar a água na caldeira e essa água não causar danos a esse equipamento. Se vocês me disserem que a água de beber é a melhor água, eu digo que não. Se vocês disserem que a melhor água da caldeira é água mineral, eu digo que não. A melhor água é aquela que tem os parâmetros para a água ser utilizada na caldeira. Existem parâmetros formalizados pela ABNT, e assim como existem empresas especializadas na formulação e na análise da melhor água para a caldeira. Aproveitando a oportunidade, nós temos lá na caldeira a purga, que é a saída. Então, vocês observem que nós já falamos de duas entradas. O calor foi a primeira entrada. Depois, agora eu falei da água. E estou falando, tá certo, agora da purga, que é uma seta saindo. Então essa seta saindo é a purga. É exatamente uma forma que se tem para drenar, porque a água no interior da caldeira, ela tende a fazer depósitos na parte inferior. São sólidos em suspensão, são aquela água, aqueles sólidos que vão com o tempo se acumulando tanto em cima dos tubos como no fundo da caldeira. Por isso é que a caldeira existe a purga, para retirar esses sólidos, né, que vêm na água, que é para não causar incrustação, para não causar corrosão. Aí se tem a purga. Quem determina realmente essa purga é a equipe de tratamento d'água, que pega a amostra da água da caldeira e determina de quanto em quanto tempo se tem que fazer a purga. Caldeiras existem caldeiras que têm mais de um ponto de purga. Por exemplo, uma caldeira de 3 pontos de purga, com certeza vai ter um ponto de purga para a fornalha e 2 pontos de purga para o corpo da caldeira. Então, as empresas que não têm ainda um tratamento d'água analisado por uma empresa da área de tratamento d'água, a parte química, a orientação que eu deixo é que se façam pelo menos uma vez no dia a purga, tanto da fornalha como do corpo da caldeira. Mas fato é que dependendo se a água propõe muitos sólidos, se pode reduzir esse número de purgas por 8 em 8 horas. Isso vai depender do que for observado. Mas quem determina realmente é uma empresa de tratamento d'água
direcionado para a caldeira, que aconselha o ciclo de purga e o tempo de abertura da válvula de purga, chamada válvula de descarga de fundo. Já existe caldeiras a partir de 2019 que esse tipo de purga é automatizado, com um temporizador em hora para determinar o ciclo de purga. 8 em 8 horas, 20 em 24 horas. E um outro temporizador em segundos, que é o tempo de abertura da válvula de descarga de fundo. Então, os senhores estão cientes da importância de dar descarga na caldeira. E a saída que nós temos, tá certo? Que é o nosso objetivo, é o vapor. Vocês observem que tem a seta de saída do vapor. Esse vapor tem suas características. Por exemplo, o primeiro vapor da caldeira é o que nós chamamos de vapor saturado. Então, a palavra saturado é porque, embora não se veja, mas existe água em estado de vapor. Então, essa qualidade do vapor, também existe um índice para se medir essa qualidade do vapor, que nós chamamos título do vapor. O título de vapor é o percentual da água que existe no vapor. 5% é o título do vapor, é o percentual d'água que ainda existe no vapor. 2% é o título do vapor. O melhor, entre 2% e 5%, é o 2%. Nós vamos ter uma troca muito melhor lá nos secadores, lá nos trocadores de calor, em função de quanto mais enxuto o vapor, melhor. Em caldeiras de maior porte para a produção de energia elétrica, nós temos que trabalhar com vapor superaquecido. Aí nós pegamos esse vapor saturado e fazemos ele passar ainda o que nós chamamos de superaquecedores. Então esse vapor, depois que ele for formado na caldeira, ele vai passar pelo que nós chamamos um tratamento do vapor. O vapor vai passar pelo superaquecedor para retirar mais a umidade dele. Porque no caso de geração de energia, esse vapor, o que nós nos preocupamos é quanto maior a pressão, melhor. Então, quanto mais isento de umidade, melhor, porque ele vai soprar na pá da turbina. Então, os senhores observem bem esse diagrama, que vocês tenham uma visão, pelo que nós já conversamos no nosso treinamento, vocês estão tendo agora a visão do que realmente e como se forma o vapor na caldeira. Basta que diga que a água que está no interior da caldeira sofre um processo de aquecimento e vai chegar a hora que ela vai passar do estado líquido para o gasoso. E esse estado gasoso da água, que é a forma de vapor que fica no interior da caldeira, é o nosso objetivo. Nós estamos inicialmente produzindo vapor saturado.